nós vemos que Deus começa a trabalhar, a moldar a vida daquele jovem que foi separado por ele para uma grande obra. José vai à cova e fica ali, sozinho, sem água. José é levado ao sofrimento. José é levado à solidão. José é escarnecido, zombado. E a história continua dando sequência em que os irmãos acharam por bem vender ele como escravo. Então venderam José. José vai parar no Egito, um escravo. Mas como Felipe disse na parte da manhã e citou muito bem, ele era escravo, mas Deus estava com ele. Ele passou na cova sozinho, sem perspectiva de vida, mas Deus estava com ele. E então a Bíblia diz que Deus começa a prosperar e abençoar tudo aquilo que José fazia. Ele não se desviou, não há nenhuma uma referência que fala que José vacilou. Não há nenhuma referência que fala que José tropeçou, não. Ele tinha um alvo. Ele tinha uma revelação divina e ele queria levar isso a cabo. Eu não posso olhar para um lado nem para o outro. Eu tenho um foco. Deus tem uma promessa e Ele vai cumprir essa promessa. Então José continuou. Só que quando chegou em um nível em que José estava começando a ser exaltado ali na terra do Egito, na casa de Potifar, arma uma situação. Muitos podem até pensar algo diabólico, algo do inimigo, mas não. Aquilo ali era a preparação de Deus para a vida de um homem. E José mais uma vez vai à solidão, é lançado na prisão, e ali, triste, sozinho, sentindo os sentimentos humanos, mas dentro dele havia uma promessa, havia fé, e ele continuou firme. E nós vemos, irmãos, que a história continua se desenrolando, e a Bíblia diz que mais uma vez, ali na prisão, Deus estava com José. Aleluia. Deus estava com José. E Deus começou a abençoar ele ali, dentro daquela prisão. E os irmãos conhecem muito bem a história. Houve aquele acontecimento em que ele interpretou os sonhos do padeiro Mor e do copeiro Mor. E os sonhos se concretizaram. E por intermédio deste sonho, ele foi levado até a presença de Faraó. E ali então é chegado o momento em que Deus, mais uma vez, estava com José. O Faraó se perturbou, ninguém conseguia interpretar o sonho, e contou o sonho a José, e ele disse: é do Senhor que vem
a interpretação. Mas nós vamos abrir um parênteses e dizer: este Senhor estava com José. Essa era a diferença. Do Senhor vem a interpretação, mas o detalhe é que este Senhor está comigo. E José então interpreta o sonho de Faraó. Os irmãos conhecem a história, vamos detalhar aqui de uma forma rápida e resumida. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. As magras saíam, comiam as vacas gordas e continuavam ressequidas, magras, feias. E o outro sonho apresentava a mesma história. E José então interpreta o sonho de Faraó, dizendo: olha, os 7 são a quantidade de tempo. É o tempo em que o Senhor separou. E haverá, portanto, anos de bonança. Haverá este período em que Deus irá abençoar a terra, frutificar, o que plantar, vocês colherão com abundância. Só que chegará um momento em que vocês irão plantar e não vão colher. Irá vir uma grande fome e seca sobre a terra. E o Faraó olhou a interpretação daquele sonho e agradou no seu coração da pessoa de José. E José ali deu a ele a orientação: olha, faça então, separe um homem que venha governar e ponha abaixo deles governantes, para que recolham o máximo que puder nos anos de bonança, os anos em que a terra irá produzir com uma quantidade muito boa, e armazene, para que quando vier o período da fome, da seca, vocês possam estar tranquilos. E Faraó disse: aonde está este homem? Este homem é você, José. E ele faz uma pergunta ali aos seus conselheiros, as pessoas que estavam ao seu redor: quem poderá ser esse homem? Acharíamos porventura um homem, um jovem como este, que há o Espírito de Deus, onde há sabedoria? Aleluia. Não há ninguém na terra do Egito, não há ninguém, nenhum inteligente, um sábio que possa ser como este homem, porque nele há o Espírito de Deus. E então ali, no desenrolar dessa história, o Faraó faz com que José seja exaltado mais uma vez, porque o Senhor estava com ele, o Espírito de Deus estava com ele. E aí o Faraó, ele começa a descrever ali a respeito de como iria acontecer. Deu a José toda a liberdade e disse: olha, você estará apenas abaixo de mim, todos estarão ao seu comando. Levantou José como um regente, um general diante de toda a terra do Egito. Deu a ele toda a autoridade para governar. Aleluia. E o Faraó, ele usa uma palavra, ele dá um nome a José. O nome que nós lemos: e chamou Faraó o nome de José Zafenate
Paneia. Mas o que significa isso? O significado deste nome é revelador de segredos. Meu Deus, Revelador de segredos. E agora, irmãos, eu fui buscar ao Senhor e pedir: Deus, o que o Senhor tem para falar com este povo naquele dia, naquele momento? Deus me disse: olha, estamos vivendo momentos parecidos. Momento de sequidão, fome, peste, pecados. Este é o momento em que nós vivemos. Este é a realidade que nós estamos vivendo. Seca, fome, passou o tempo da bonança. A terra está perdida, o mundo está perdido. Não há expressão de Deus, não há avivamento. É tempo de seca e fome. Oh, irmãos, às vezes você pode, mas eu não estou entendendo o porquê disso. Estamos aqui, olha que maravilha, um retiro espiritual. Estamos em comunhão, conversamos, brincamos. Isso aqui é uma bênção. Irmãos, olha ao nosso redor. Olha para dentro da sua casa. Olha para dentro da sua família. Olha lá no seu trabalho como está. Olha a situação do nosso país, do nosso estado. Corrupção, prostituição, a homossexualidade expandindo a todo vapor, drogas. Você não consegue mais respirar e você está aí. Dentro da sua casa não consegue ser a expressão de Deus naquele lugar. Dentro do seu trabalho você não consegue ser a manifestação de Deus ali naquele lugar. Deus não está com você. O Espírito de Deus não está com você lá. Eles zombam, eles escarnecem, e você continua dando um mau testemunho. Dentro da sua casa, no meio da sua família, na rua. Aleluia, Deus. Quando porventura é que alguém disse uma expressão dessa com você, aí existe um homem em quem há o Espírito de Deus. Aí é um jovem que tem o Espírito de Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, aleluia. Não é assim, irmãos. Essa deveria ser a nossa realidade, mas não é. É um como nós. Participa das mesmas conversas que nós. Nós compartilhamos dos mesmos pensamentos, as mesmas piadas, olhamos para as mesmas pessoas da mesma forma. As palavras que saem da boca dele é como a nossa.
Ele pode até dizer que é cristão, membro de uma igreja, mas nele não há o Espírito de Deus. Essa é a realidade. Essa é a nossa realidade. E eu falei: Deus, o que o Senhor tem para falar comigo e com a tua igreja naquele dia? Deus falou ao meu coração: eu quero levantar pessoas jovens que tenham o meu Espírito. Aleluia, Jesus. E em todo este meio de seca, fome, peste, tormenta, corrupção, homossexualismo, vai existir um ali que vai ser revelador de segredos. Que segredos que são esses? São segredos de Deus. E os irmãos conhecem a sequência dessa história. José se torna ali um dos homens mais importantes. E ele então, acontece toda aquela história de os seus irmãos ir até ele. E quando é o momento dele se revelar quem de fato ele era, o versículo 2 do capítulo 45 diz: e levantou a sua voz com choro. E levantou a sua voz com choro. O revelador de segredos de Deus levantou a sua voz com choro. É o quebrantamento. É Deus que está procurando levantar jovens que estejam quebrantados, que estejam com seus corações contritos, que não conseguem olhar para a sociedade que nós estamos vivendo e ter paz. Não, eles olham, é seca, fome, peste, dor, pecado. Não, eu tenho que lamentar, eu tenho que chorar, eu tenho que padecer. Olha a situação do meu pai, eu não posso continuar olhando para o meu pai e não conseguir se lamentar. Olha a situação dos meus irmãos, eles são ímpios, não são crentes. Eles irão morrer, eles irão para o inferno, eles estão famintos. Eu tenho que chorar por ele. Eu tenho que padecer pelo meu amigo de escola. Eu tenho que padecer pelo meu colega da faculdade. Eu tenho que chorar pela minha gerente. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Não tem como, eles vão perecer. Eles estão no caminho, e no final desse caminho há um precipício, há um inferno, há um abismo. E eles irão passar ali toda a eternidade. Eu não consigo pensar em outra coisa a não ser padecer, chorar, lamentar. Eles estão perdidos, eles vão para o inferno, eles precisam de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Eu Deus. não consigo fazer outra coisa, eu tenho que chorar. Eu tenho que estar com o meu coração contrito e ir a Deus em oração. Os meus vizinhos, olha só, os meus vizinhos, passam dias e anos, e eles estão bebendo, se prostituindo, eles estão se drogando. Olha aquela família derrotada, aquela família não a respeito dos filhos para com os pais.
chorar por eles. Este é o sentimento de um jovem em que há o Espírito de Deus. Deus estava dizendo: olha, ainda tem um longo período pela frente de seca e fome, mas fique tranquilo, Deus separou este revelador de segredos para poder tudo aquilo que aconteceu comigo, prisão, cova, solidão, escárnio, escravo, tristeza, dor, tudo isso esquece, foi para a conservação da vossa vida. É aquilo que deve ser a expressão das nossas vidas. Eu sofro, eu choro, eu sou um pobre de espírito, padeço ali, chorando, padecendo. Os homens olham para você com o rosto, com o semblante, muitas das vezes abatido, caído. Mas por que você fica assim? Por quê? Você não se diverte, não faz isso e aquilo outro. Quando todo mundo está lá, você não está, você quer estar separado. Os amigos estão aqui e você não. Eu quero ficar em casa hoje. Por que você é assim? É para conservação da vossa vida. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? É porque no momento de seca e fome, o Zafenate Paneah, o revelador de segredos, o jovem que foi ali descrito, 17 anos, iniciou ali a sua trajetória. José, filho de Jacó, seca, fome. Olha que tremendo. Ele tinha alimento para dar ao povo. Aleluia, Jesus. Ele tinha alimento para dar ao povo faminto. Todos iam ter como José, todos iriam ao Egito para poder ir ter como José e dizer: dai-me alimento, eu estou faminto, eu preciso de alimento. E José disse: calma, eu tenho alimento para te dar. Aleluia, Jesus. É isso que Deus me chamou para dizer aqui nesta noite. Ele está te convidando a ser este jovem que tem o Espírito de Deus e que tem a palavra dele para dar aos famintos, perdidos, ressequidos, aqueles que estão desejosos de ouvir a sua palavra. Louvado seja o teu nome, Jesus. É seca, é fome, mas Deus quer separar aqui nesta noite José. Deus quer separar reveladores de segredos para ter e dar o alimento aos famintos.